Olá, gente! Hoje, então, a gente vai começar a nossa sequência de vídeos de biologia celular. Vou tentar ser o mais sucinto possível, para também não ficar um vídeo grande para vocês, né? Não se espantem, porque nesse bloco a gente vai ver muitos nomes diferentes. Eu não quero que vocês fiquem apreensivos por conta desses nomes diferentes, tá? Porque esses nomes, conforme vocês forem treinando, conforme a gente for realizando questões, vocês vão ver que vocês vão lembrar deles com muito mais facilidade. Então, não fiquem apreensivos, não fiquem assustados quando esses nomes forem apresentados para vocês. Bom, então a gente vai começar a nossa aula falando um pouco sobre a teoria celular. Há muito tempo atrás, a gente não sabia o que era uma célula, né? A gente só foi descobrir as células a partir do momento que a gente inventou o microscópio. E aí, muita coisa que a gente não conseguia enxergar a olho nu, a gente começou a conseguir enxergar, por exemplo, as células, né? E aí, a partir desses estudos feitos com microscópios, né, muitos pesquisadores, como por exemplo Schwann e Virchow, eles criaram uma teoria que hoje a gente chama de teoria celular. O que diz essa teoria? Primeiro, que a célula é a unidade básica de todo ser vivo. Então, eles diziam que a menor porção de um ser vivo era a célula. E aí, muitos de vocês vão dizer assim, Lucas, mas eu aprendi na aula de química que existem coisas menores que a célula. Tem a molécula, tem o elétron, tem o átomo. Pois é. Mas essas coisas não são consideradas coisas vivas, tá? Então, a gente diz que o mundo vivo, ele só começa a partir da célula. Então, por isso que a célula é a unidade básica, a menor porção de um ser vivo. Tudo bem? Essa teoria ela também vai dizer que todo ser vivo é composto por células. Ou seja, segundo essa teoria, não existe um único ser vivo que não tenha células, que a gente considere ser vivo, né? E que não tenha células. E aí muitos de vocês vão dizer assim, Lucas, mas tem os vírus, né? Os vírus não têm células, então eles não são seres vivos? Os vírus são uma exceção a esse segundo princípio. E justamente por eles não terem células, foi uma discussão danada por muito tempo, inclusive essa discussão dura até hoje, para saber se os vírus são ou não seres vivos, né? Podem ou não ser considerados seres vivos, porque eles não têm células. Mas o segundo princípio da teoria celular diz que todo ser vivo é composto por célula. E o terceiro princípio, ele vai dizer que toda célula vem de uma outra célula pré-existente. Então, esse princípio diz que uma célula não pode surgir do nada, tá? Uma célula sempre tem que ter vindo de uma anterior, tudo bem? E aí isso compõe o terceiro princípio da teoria celular. Beleza, mas o que é uma célula, né? A célula é, na verdade, um sistema, tá? Um sistema vivo, composto por três partes principais. Nós temos ali, na parte de fora dessa célula, englobando essa célula, uma estrutura chamada de membrana plasmática, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, né? A parte amarelinha. Seria uma estrutura, então, que circunda essa célula e limita essa célula, né? Ela estabelece onde começa e onde termina essa célula, ok? Na parte de dentro dessa célula, aqui nesse meio mais laranja, a gente tem uma outra estrutura chamada de citoplasma, tá? Que nada mais é do que o meio da célula, que é ali preenchido por uma substância gelatinosa. Então, esse meio da célula é chamado de citoplasma. E lá no meio, a gente tem uma estrutura num formato mais arredondado, né, chamado de núcleo. E aí, qual é o papel desse núcleo? É justamente guardar o material genético dessa célula. Então, o DNA, né, dessa célula vai ficar guardadinho nessa bolinha que vocês estão vendo aqui no meio, tudo bem? Que é o núcleo. Apesar de toda célula ter essas três estruturas básicas, com o tempo, os pesquisadores foram vendo que as células dos seres vivos não eram completamente iguais. Quando eles comparavam, por exemplo, a célula de um ser humano e a célula de uma bactéria, eles viam que existiam diferenças entre essas células. E aí, eles resolveram, né, inventar uma classificação chamando umas células de procariota e outra célula de eucariota. Qual é a diferença entre esses dois tipos de células? As células eucariotas, que são essas aqui da direita, né?
Se vocês derem uma olhada aí na imagem, vocês vão ver que são células bem complexas, cheias de coisas ali dentro delas. Enquanto a célula procariota seria aquela célula mais simplesinha, aquela célula que não tem quase nada. Então, quais são as principais diferenças entre procariota e eucariota? Na célula procariota, primeiro é em relação ao tamanho, né? A célula procariota é uma célula menor. Apesar de aqui no desenho eles não estarem mostrando isso muito bem, mas a célula procariota ela costuma ter um tamanho muito menor do que a célula eucariota. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, como eu falei para vocês, é que a célula procariota ela costuma ser mais simples, enquanto a célula eucariota ela é cheia de coisas ali dentro dela. Mais para frente eu vou contar para vocês que essas coisas que a gente vê dentro dessa célula são as organelas, tá? Então, a célula eucariota ela tem muito mais organelas do que a célula procariota. E aí, eles também descobriram uma diferença fundamental entre a célula eucariota e a procariota. Na célula eucariota, que é essa aqui, nós tínhamos a carioteca. E aí, o que vem a ser a carioteca? Estão vendo que aqui no meio, né, a gente tem essa estrutura arredondada, que é o núcleo. Esse núcleo tem uma membrana que delimita ele, chamada de carioteca, né? Essa membrana, na verdade, ela separa o núcleo do resto da célula, tudo bem? As células eucariotas, elas têm essa membrana, por isso que o núcleo delas é bem redondinho, bem definido. Já as células procariotas, elas não têm essa membrana. Por isso que, na verdade, o DNA dessas células fica todo espalhado aqui no citoplasma, tudo bem? Então, essa é uma característica fundamental que diferencia as células eucariotas das células procariotas. As células eucariotas, ela vai ter essa carioteca, vai ter essa membrana, por isso que o núcleo dela é bem delimitado. Já a célula procariota, não. Ela não vai ter essa membrana, e aí o material genético dela vai ficar todo solto, todo espalhado aqui no citoplasma. Tudo bem? Bom, e aí quais são os seres vivos que têm essas células eucariotas e as células procariotas? No grupo dos seres que têm as células eucariotas, que são chamados de eucariontes, né? Nós temos os animais, incluindo o ser humano. Então, o ser humano também tem uma célula eucariota, tá? Plantas também vão ter células do tipo eucariota, tá? Protozoários, como por exemplo o Trypanosoma cruzi, que a gente estudou lá na aula de doenças negligenciadas, vão ter uma célula do tipo procariota. Vermes, né, como a lombriga, como a tênia, também vão ter células do tipo procariota. E algas. As algas, sejam elas macroscópicas ou microscópicas, elas também vão ter células do tipo eucariota, tudo bem? E aí, quem é que vai ficar com as células procariotas? Apenas as bactérias e as arqueobactérias. Então, procariotas, bactérias e arqueobactérias, eucariotos, todos os outros seres vivos, tudo bem? Arqueobactérias, para quem está se perguntando, é um tipo de bactéria, só que é uma bactéria muito primitiva, uma bactéria muito antiga. E aí a gente coloca ela num outro grupo chamado de arqueobactérias. Bom, gente, então é isso. É uma aula bem introdutória, tá? Só para a gente começar a conversar sobre célula com vocês. E aí, nas próximas aulas, a gente vai tentar dar uma aprofundada aí nesses conhecimentos.